E aí, beleza? Acentuação gráfica, regras especiais. Regra de número 4. E de todas as regras de que eu falei, na verdade de tudo de que eu já falei, essa é a primeira regra que foi alterada pela nova ortografia. Aliás, não só foi alterada, ela desapareceu. Mas como a maioria aí foi alfabetizada antes de 2008, eu sou obrigado a falar como era e como ficou. Esta regra antigamente era chamada de regra do Credelevé. Ela desapareceu, ela não existe mais. Então eu vou explicar para você como era e como ficou. Era assim, ó, dos verbos crer, dar, ler e ver. Todos esses verbos, não é? No plural, tinham uma situação com dois es e acento gráfico. Ele crê e eles creem, com acento circunflexo no primeiro e. Que ele dê, isso aqui é a forma subjuntiva, que eles deem. Ele lê, eles leem. Ele vê, eles veem. Era assim, era assim. Beleza? Era desse jeito. Aí em 2008, com aquela alteração, com aquela nova proposta ortográfica, as formas plurais perderam o acento gráfico. Você não coloca mais o acento gráfico nas formas plurais. Elas perderam o acento gráfico e agora ficou assim. E agora ficou assim. Ou seja, é interessante como que, nesse caso, já que as formas plurais perderam o acento gráfico, essa flexão agora obedece à regra geral. Obedece à regra geral. Até porque, olha que interessante, ele lê e eles leem. O lê é monossílabo tônico terminado em e. E monossílabo tônico terminado em e tem acento gráfico mesmo, de acordo com a regra geral. Leem, a sílaba tônica é essa aqui, ó. A sílaba tônica é essa aqui. Aqui nesse caso eu tenho agora um paroxítono terminado em en. E paroxítonos terminados em en não tem acento gráfico mesmo. Não tem não. Não tem acento gráfico mesmo. Os paroxítonos terminados em en não tem acento gráfico. Fechou? Tranquilo, né? Isso voltou a obedecer à regra geral. Alguém deve estar me perguntando o seguinte: mas professor, por que o mesmo não aconteceu com aquela regra anterior do ter e do vir? Por que eles não perderam o acento gráfico também? É porque naqueles casos, olha só, ele tem, é a regra anterior, você lembra? Ele tem. Tá enxergando aí? Tá, né? Ele tem. E eles têm. Nesse caso, do ele tem e eles têm, ele vem e eles vêm, o acento gráfico é a única diferença entre o singular e o plural. O acento gráfico é a única diferença entre o singular e o plural. Por isso que se manteve, nesse caso, a regra, já que não há nenhuma outra diferença entre o singular e o plural. Uma coisa interessante é que esses verbos todos aqui têm dois es, em alguma forma plural, por causa da origem mesmo, da etimologia, lá do latim mesmo. Por exemplo, o verbo ler, no passado, lá no latim, era grafado assim, legere. Num determinado século, perdeu o G. Ficou leere. Depois de um tempo, perdeu o último E. Ficou o verbo ler. Depois de um tempo, os dois E se juntaram num só. Verbo ler. Todos esses verbos, em algum momento da história, tinham dois Es. Certo? Por isso que na hora de conjugar, às vezes aparece um outro E. Fechou? Beleza? Tranquilo? Um abraço, tá? Anote aí, até a próxima quarta-feira. Falou!